Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Começando esse domingo, não da maneira como a gente gostaria de começar, né? Gostaríamos de começar no G4, empatado em pontos com Palmeiras, com Botafogo, com todo mundo que está lá na frente, mas infelizmente, nem todo dia é dia santo. Ontem, não conseguimos vencer a equipe do Fluminense. O técnico Tite até disse que gostou demais do jogo. Tite disse que eram as duas últimas equipes campeãs da Libertadores da América e ele estava certo. Flamengo ganhou em 2022, Fluminense ganhou em 2023. Foi uma partidaça, e foi mesmo. Foi um jogo bacana de se ver. O primeiro tempo do Flamengo, o segundo tempo do Fluminense. Mas nós não precisávamos de uma partidaça. Nós precisávamos dos 3 pontos. Ainda que eu ache que as outras equipes também vão tropeçar e o Flamengo vai acabar mais dia menos dia tendo ainda a chance de ganhar esse Campeonato Brasileiro, foi bem frustrante, como eu falei no nosso pós-jogo ontem, esse empate com a equipe do Fluminense. Ainda mais por ter sido com um erro individual, mais uma vez, do meu ponto de vista. Mas, nação, eu vejo todos os comentários, tá? Eu leio todos os comentários, eu não dou conta de responder, mas eu leio todos os comentários. E uma fala minha incomoda muito um grupo de torcedores rubro-negros, que é a de implicar a falta de preparação física a este momento que o Flamengo está vivendo. É óbvio, meus amigos, que não é só a falta de preparação física que faz o Flamengo viver aquilo que está vivendo em 2023. Ela é uma grande contribuição para que isso aconteça, mas não é a única coisa, não. A falta de vontade, a falta de dedicação, a falta de comprometimento dos nossos jogadores, de alguns deles, principalmente dos medalhões, e aí eu vou nominar mesmo, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, não estão performando como deveriam por conta da má preparação física e da má vontade, da falta de compromisso, da falta de comprometimento com a equipe rubro-negra, tá? Então não é só uma coisa, mas as duas coisas acabam interferindo, tanto que o Everton Cebolinha, no final da partida, chega a deixar bem claro em entrevista para a Flá TV que faltou pernas para a equipe do Flamengo. Vamos... Cara, com certeza a frustração, né? Foi uma excelente partida das duas equipes. Primeiro tempo, principalmente, a gente conseguiu manter uma intensidade muito alta. Poderíamos ter ampliado o placar ou até aberto o placar mais cedo. Infelizmente não conseguimos. Voltando no segundo tempo, creio que a gente baixou um pouco a intensidade, até também por conta do cansaço. A gente veio de muitos jogos meio desgastantes aí, principalmente na quarta-feira. Foi um jogo muito intenso, onde a gente conseguiu manter a intensidade boa parte da partida e a gente acabou baixando um pouco, né? Acho que tivemos poucas finalizações na segunda parte. Poderíamos tentado ocupar o campo mais do Fluminense, felizmente não conseguimos, acabamos tomando gol, mas foi um jogo muito aberto, que a gente poderia ter ganho e a gente acaba saindo frustrado, até porque os 3 pontos eram importantíssimos para nós. Ele explica muito bem aí na declaração que ele dá do cansaço. Conseguiu jogar de maneira intensa contra o Palmeiras, ele ainda diz, acho que conseguimos manter primeiro e segundo tempo intensos, no segundo tempo nós não conseguimos manter a intensidade. Por que o Fluminense conseguiu ser mais efetivo no segundo tempo, conseguiu ser mais forte fisicamente que o Flamengo no segundo tempo? O calor estava lá para os dois. Por que o Fluminense conseguiu, o Flamengo não? Respondam aí nos comentários, por favor. Nação, o Gabigol foi expulso no final da partida, tá? E saiu dizendo que não fez nada, O bobão aqui chegou a pedir à diretoria rubro-negra que tomasse uma providência com o Gabriel. Desde 2022, o Gabriel totaliza no Campeonato Brasileiro 16 gols, 17 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. Ou seja, o Gabriel no Brasileirão tem mais cartões do que gols marcados. E algo tem que ser feito para que isso mude. Nós não podemos ficar passando a mão na cabeça do jogador. Aí o Bruno Spindel vai para a coletiva me dizer que quer saber, quer ouvir o áudio, não sei o que, o Gabriel não fez nada. Primeiro, ele fez uma falta pelas costas do jogador. Isso costuma irritar jogadores. Falta pelas costas irrita o jogador. O que não justifica o que o Nino fez, mas justifica a criancice do Gabriel, que foi peitar e olhar para a cara do Nino. O que o Wilton Pereira fez? Covarde, porque todo árbitro é meio covardão. Expulsou os dois, aí não tem problema. Se um fez a falta, o outro encarou, o outro foi lá e encarou também, expulsa os dois.
Desde que o futebol é futebol, que o mundo é mundo, que é assim. Árbitro que não quer problema para ele, expulsa os dois, a confusão vai com os dois, vermelho, vermelho, acabou. E tá certo. Gabriel não tinha nada que peitar o Nino lá, não. Aliás, o Gabriel tá com alguns números bem tristes, né, para ser o camisa 10 do Flamengo. Contra o Fluminense, pessoal, ele entrou e jogou 23 minutos. Nos 23 minutos que ele teve em campo, não teve nenhuma assistência dele, nenhuma finalização dele, foram apenas 8 ações com a bola, 5 passes, acertou 4 e 2 perdas de posse da bola. Impressionante. Números medíocres, números de jogador de Série C. Nesse Campeonato Brasileiro, foram 25 jogos, 17 como titular, marcou apenas 5 gols, deu só uma assistência em 17 jogos como titular. Ele é o 4º nesse Brasileirão no Flamengo em número de gols. Gente, Gabigol. Gol no nome, né? Ele é o 4º jogador com mais gols nesse Brasileirão pelo Flamengo. É o 14º em assistências. E ele acha que tem que ficar saindo da área. O Gabriel acha que tem que sair da área, é meio metido a Zico porque está com a 10, mas é só o 14º jogador no Flamengo no Brasileirão em número de assistências. É o 5º em participações em gols e o 4º em frequência de gols. Gente, eu estou falando de um atacante ou eu estou falando de um zagueiro? Porque isso daí não é número de atacante, não. Então o Bruno Spindler, do meu ponto de vista, ele não tinha que ficar pressionando a arbitragem, ele tinha que pressionar o Gabriel. O Gabriel que tinha que trazer resultados melhores. São números medíocres, vocês sabem o quanto eu sou fã do Gabriel, o quanto eu prezo pelo bom futebol que ele mostrou em 2019, mas, pelo amor de Deus, e ainda quer receber mais de 2 milhões por mês com um contrato de 5 anos. Onde está a cabeça do Marcos Braz, que não vê o scout do atleta, não vê os números do atleta e não para com essa palhaçada de 5 anos de contrato? Pelo amor de Deus. Os caras fazem o quê no Flamengo? Alisa a cabeça de jogador? Passa pano na cabeça de jogador? Os números do Gabriel são medíocres. E os números do Flamengo também são medíocres, meus amigos. Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo ontem finalizou 11 vezes contra o Fluminense. O Flamengo é simplesmente o 2º pior time desse Brasileirão em finalizações. A média do Flamengo é 12,5 finalizações neste certame nacional. Bom, o Tite pode até ter gostado do jogo. Acredito que ele tenha gostado. Foi um jogo muito movimentado. Mas ele tem que começar a perceber também que há algumas peças no nosso elenco que não merecem estar no nosso elenco, pura e simplesmente. Gabriel é um desses casos. Ou vocês acham que não? Que dá para continuar com o Gabriel, renovar por mais 5 anos, dar um aumento de 20%, 25% salarial e deixar tudo de boa. Ainda peitar a CBF por conta de atitude banal do Gabriel durante os jogos. Ou seria melhor, talvez, arrumar um psicólogo para o Gabriel para que ele possa ser menos temperamental. Aliás, quem está precisando de psicólogo sou eu, nação. Vocês sabem que o canal Fla Nação VP se foi, né? A gente precisa muito levantar o Resenha Rubro-Negra e o Verdade Vermelho e Preto em número de inscritos e em número de visualizações para a gente poder permanecer aqui no YouTube. Porque era o Fla Nação VP com 500 mil de inscritos que fazia a gente conseguir pagar luz, internet, iluminação, que está me fazendo suar para danar, toda a infraestrutura que a gente tem. Sem ele, é impossível e inviável continuar aqui na plataforma. Por isso, a gente criou o grupo de membros de WhatsApp, onde você colabora com apenas R$10 por mês e entra nesse grupo. Nesse grupo a gente faz lives, já fizemos algumas lives muito bacanas, porque a live que a gente está fazendo não é aqui na plataforma. Porque aqui na plataforma eu não posso falar tudo, mas lá no Meet eu posso falar tudo e ainda posso ver vocês também. Então está sendo muito divertido fazer essas lives e ver o que a galera está fazendo na hora, olhar tete a tete, ter uma interação melhor. Além, é claro, de eu passar boa parte do tempo dentro do grupo do WhatsApp, que é muito intenso, e a gente conversa. Estou acompanhando todos os jogos do Flamengo, dando opiniões em áudio dentro do grupo, trazendo vocês mais para perto de mim e indo mais para perto de vocês. Vamos ter também sorteios, brindes, um monte de coisa lá no canal, lá no grupo, tá? Então eu peço para você, R$10 é um valor bem petitinho,
Dá para você colaborar e ajudar a gente a entrar 2024 com os nossos canais Resenha e Verdade Vermelho e Preto. Tão logo eles consigam se sustentar, eu vou ter um prazer imenso em agradecê-los, como já estou fazendo nesse momento, e aí a gente pode definir, através de votação de vocês, se continua o projeto ou não, tá bom? Então, se você puder nos ajudar, é através do Pix 31-98613-8778. Repetindo, 31-98613-8778. Faz o Pix, R$10, manda o comprovante para mim no mesmo número e eu coloco vocês lá no nosso grupo, tá? E, nação, eu falei muito do erro no gol do Fluminense por parte do Felipe Luiz. E eu queria mostrar para vocês as imagens, rolando, mas não pode, né? Os direitos da Globo não me permitem que eu mostre aqui. Então, eu separei 3 telinhas para deixar bem claro para vocês o erro do Felipe Luiz. Reparem aqui, ó. Na primeira tela é a que está acima de mim aqui. Felipe Luiz já está atrás do Arias, ou seja, o lançamento já aconteceu. Na segunda imagem, lá em cima, ó, a gente percebe que no momento do lançamento, só o Felipe Luiz, olha só, na linha do bandeira amarelo lá embaixo, ó, só o Felipe Luiz está dentro da área. Fabrício Bruno, Léo Pereira e, se não me engano, o Mateuzinho, todos na linha da grande área. O Felipe Luiz correu lá para dentro. E na terceira imagem, que é essa que está aqui do meu lado, mostra o Arias subindo para cabecear e o Felipe não vai dar combate nele. Então o Felipe erra em todo o processo do gol. É um erro individual. Primeiro, ele não tinha que ter entrado para dentro da área, ele tinha que ter saído para deixar o jogador em condição de impedimento. Segundo, se ele entrou, ele que pegasse impulso e cortasse aqui nessa imagem aqui, ó, ou impedisse o Arias que fizesse o cruzamento de cabeça de uma maneira tão simples, tão fácil, né? E aí resulta no gol de empate dos caras. O Felipe não é o responsável pelo empate, ele é responsável pelo gol de empate, porque dava para a equipe rubro-negra correr atrás. Agora, gente, é torcer para que todos os resultados das outras equipes deem errado, para a gente poder se manter vivo. Não é nem mais levando em consideração a disputa pelo título do brasileiro, e sim pela questão da vaga para a fase de grupos da Libertadores da América. O Tite disse aquilo que eu venho falando para vocês há muito tempo, né, gente? Há muito tempo eu venho falando com vocês, e aí o Tite confirmou nessa entrevista. Ele disse que o planejamento vai depender do que eles conseguirem no brasileiro. Não é o que eu venho falando para vocês, escrevendo lá no Jornal O Dia? Se for direto para Libertadores, o investimento vai ser um. Se for para pré-Libertadores, o investimento vai ser outro. Se for para a Sul-Americana, outro totalmente diferente. O Tite confirmou na entrevista da Flá TV e eu fico muito feliz por, mais uma vez, ter saído na frente e poder ter trazido para vocês a informação com exclusividade, em primeira mão e da maneira certeira, que é o que mais me agrada. Então, se você puder, colabore com o nosso canal, faz o seu Pix, manda para mim um comprovante, entra no nosso grupo de membro e ajude a salvar o nosso projeto. De qualquer maneira, eu amo muito vocês, muito obrigado por tudo, tenham todos um excelente domingo, fiquem com Deus. Ganhando ou perdendo, a gente ama esse clube, não é não? Saudações, rubro-negra!